Dia, quinto ano, bem-vindo mais uma aula, né? Hoje é dia 14 de julho, terça-feira, nossa aula 50. Hoje nós teremos matemática no caderno, atividade extra, tá? Prepare o caderno de vocês para vocês possam estar copiando e estudar a tabuada. Não esqueça de estudar, que amanhã a tia vai tomar a tabuada de vocês na aula ao vivo. E na matéria de História, correção página 219, páginas 220 e 221, livro de atividades. Vamos fazer a correção na página 219, ok? Nessa atividade vocês vão pegar o caderno de matemática de vocês, exercícios. Número 1, vocês vão escrever as frações na forma de porcentagem. Exemplo aí, 19 por 100. Como ficaria na forma de porcentagem? Ficaria 19%, tá? Com símbolo de porcento, conforme o modelo, tá? 19% em forma de símbolo aí, tá bom? Letra B, 8 por 100. Letra C, 53 por 100. Letra D, 25 por 100. Letra E, 87 por 100. F, 49 por 100, G, 75 por 100, H, 32 por 100 e 94 por 100. Então, vocês vão colocar na forma de porcentagem. Já no número 2, como vocês já aprenderam a porcentagem, para cada item, calcule quanto representa a porcentagem de cada. Então, letra A, 10% de 240. Vocês vão calcular aí. Lembra que a tia explicou para vocês? Vocês vão pegar 240 dividido por 10. Quanto que vai dar? Aí vocês vão estar fazendo essa atividade aí, tá bom? Quanto representa a porcentagem de cada? 1% de 200. Letra C, 50% de 80. Letra D, 10% de 630. Letra E, 1% de 500. E letra F, 50% de 100. Vocês façam o cálculo, tá? Para vocês estarem achando o resultado. Agora vocês vão fazer um desafio, tá? Trabalhando a porcentagem. Número 3. A escola de Rafael tem 600 alunos. Em certo dia, 50% deles foram ao teatro. Quantos alunos permaneceram na escola nesse dia? Lembra como é resolvida a porcentagem, né? Que a tia explicou bastante isso nas aulas. Então, faça esse desafio, tá? Para que vocês possam estar achando o resultado. Quantos alunos permaneceram na escola nesse dia? Amanhã nós faremos a correção, ok? Agora vamos fazer a correção de história, tá? Na página 217, no livro de atividades. A pergunta tá: a que motivo levou o príncipe regente Dom João a transferir a corte portuguesa para o Brasil? Qual que foi o motivo? O imperador francês, na verdade, né, o Napoleão Bonaparte, pretendia ampliar as fronteiras da França e estender seu poder sobre a Europa, ameaçando invadir o reino de Portugal. Número 2. Vocês iriam, né, tá completando as frases com as palavras do quadro. Dom João VI, França, Brasil, Portugal, Inglaterra e Napoleão Bonaparte. Em letra A, em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas da onde? Da França, comandados por Napoleão Bonaparte. E na letra B, sem condições militares para enfrentar as tropas de Bonaparte, o príncipe regente de Portugal, que seria o Dom João VI, resolveu transferir a corte portuguesa para a mais importante colônia, que seria onde? O Brasil. Que seria o Brasil, tá? Corrige aí, por favor. Letra C, Portugal contou neste empreendimento com a ajuda da onde? Da Inglaterra, tá? Número 3. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Nos 14 navios, além da família real, vieram centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Trouxeram também muitas riquezas, obras de arte, documentos, livros,
bens pessoais e outros objetos de valor. Essa seria o quê? Uma afirmativa verdadeira, tá? Em março de 1810, a corte portuguesa foi instalada em Salvador? Falsa. Muitos moradores, sob ordem de Dom João VI, foram despejados para que suas propriedades fossem usadas pelos funcionários do governo. Seria o que? Verdadeira. E a última, Dom João VI, adotou várias medidas econômicas, porém nenhuma delas favoreceu o desenvolvimento brasileiro. Seria uma afirmativa o quê? Falsa. E por último, a número 4. Crie duas medidas adotadas por Dom João VI que favoreceram o desenvolvimento brasileiro, tá? Duas medidas só, tá? Então a tia colocou mais aí, porque se alguém colocou uma dessas aí, estariam certas, tá bom? Então, número 4, as principais medidas tomadas por Dom João VI foram o quê? Abertura do comércio brasileiro aos países amigos de Portugal, estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, a construção de estradas, cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil, reformas em portos, criação do Banco do Brasil e instalação da Junta de Comércio. Se alguém colocou duas dessas aí, estão certas, tá bom? Agora vocês vão fazer nas páginas 220 e 221, tá? As atividades no livro de atividades aí de história. Com base nas informações deste quadro, responda às questões seguintes. Com a partida de Dom João VI para Portugal, o Brasil passou a ser governado por seu filho Pedro, que tinha 22 anos. Nessa época, as cortes legislativas portuguesas queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia e exigiam que Dom Pedro retornasse a Portugal. Desse modo, nasceu o Partido Brasileiro, isto é, uma organização que envolvia vários políticos, como José Bonifácio, com o objetivo de lutar para que o Brasil não voltasse à condição de colônia portuguesa. Entretanto, a corte, além de exigir que Dom Pedro voltasse, determinou que as províncias obedecessem somente à sua ordem. O príncipe então recebeu um baixo assinado com muitas assinaturas, pedindo que ficasse no Brasil. Diante disso, declarou: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o Dia do Fico, justamente por causa disso, tá? Meses depois, Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, que fica lá em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, proclamou a independência do Brasil. Então, conforme esse texto aí, com a base dessa informação desse quadro aí, vocês vão responder a letra A, a letra E, tá? Letra A. Por que as cortes portuguesas exigiram que Dom Pedro retornasse a Portugal? Perdão. Por que as cortes portuguesas exigiram que Dom Pedro retornasse a Portugal? Será por quê? Lá no quadro está explicando direitinho, tá bom? Será por quê? Será que Dom João queria que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa? Né? Com a partida de Dom João VI, aí vocês verificam aí, tá bom? Letra B. Escreva a frase que Dom Pedro declarou diante da pressão popular para que permanecesse no Brasil. Então, de acordo com o texto aí, na letra B, vocês vão escrever a frase que Dom Pedro declarou diante da pressão popular para que permanecesse no Brasil. Lembra qual seria? Como é para o bem de todos, né? A felicidade geral da nação. Diga ao povo, será o quê? Que fico, né? Então, vocês vão escrever essa frase aí, tá? O que Dom Pedro declarou diante da pressão popular. Qual seria essa frase aí? Correta. Letra C. Em que dia ocorreu esse fato e como ele ficou conhecido? Lá tem a data direitinho, ó. E como ele ficou conhecido? Diante do quê? Letra D. O que aconteceu no Brasil no dia 7 de setembro de 1822? O que será que aconteceu, ó, lá no riacho do rio Ipiranga? O que foi proclamado? E onde ocorreu esse fato histórico? Na letra E. Tá?
Tá tudo aí certinho, tá? E na número 6, vocês vão assinalar com o X a alternativa que responde corretamente as questões a seguir. Letra A. Após a independência do Brasil, que sistema do governo foi mantido e quem era governante? Será que foi a monarquia com Dom João VI? Será que foi a monarquia com Dom Pedro I? Ou será que foi a república com Dom Pedro I? Aí vocês vão assinalar uma só. Letra B. Quanto tempo durou o reinado do primeiro imperador do Brasil? Foi 9 anos, de 1822 a 1831? 10 anos, de 1822 a 1832? Ou 14 anos, de 1808 a 1822? Só uma que seria correta, tá? Vocês vão explicar, como a tia já explicou sobre a monarquia, tá? Vocês vão explicar com suas palavras, com as palavras de vocês, o que é monarquia, tá? Lembra que a monarquia era um sistema de governo, com poder exercido de um rei, né? Ou imperador, né? E esse poder antigamente era hereditário. O que é hereditário mesmo? Lembra que a tia falou? Que era transmitido de pai para filho. Então, com as suas palavras, vocês vão dizer o que é monarquia, o que vocês entenderam sobre a monarquia. E no número 8, vocês vão preencher corretamente, né, o texto aí com as palavras indicadas em destaque, tá? Na número 9 também tem uma pergunta: até que ano o governo monárquico durou no Brasil? Por quê? Até que ano, né? Por que durou até esse ano? Aí vocês vão ver o governo monarca durou até o ano de qual ano? Vocês vão estar colocando aí, tá? E no número 10, a última, o que aconteceu com as províncias na época da República? Será que eles se tornaram estados com autonomia para cobrar impostos? Vê lá o que aconteceu com as províncias na época da República. A tia já explicou isso daí, tá bom? Qualquer coisa, consulte o livro lá no livro de história, tá? Nessas atividades aí, tá? Agora o texto é relacionado a só número 5. Agora o 6 ao 10 estaria no livro de disciplina, tá? Que é o livro de história, tá? Então fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser, tá? Espero todos lá na na aula ao vivo amanhã no Google Meet, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.